Olá, pessoal. Vamos continuar aqui nossa maratona, não tem outro nome, né? É. De podcast. Eu sou o Thiago Lopes, doutor em psicologia, especialista em autismo precoce. E agora a Carla pulou de lado da mesa. Um motivo mais do que justo, né, gente? Sim. Eu sou Carla Bertin, advogada, especialista em direito e inclusão, mas aqui eu não estou como doutora Carla. Eu estou Uhum. como Carla, a mãe É. do E Gabriel. aquela parte de co-host lá, na verdade, pode apagar que não é não. Pode, não sou co-host, mas eu estou com orgulho do Uhum. tamanho do mundo, porque o Gabo está aqui do meu lado. Se apresenta para a turma lá, filho. Eu sou o Gabriel Bertin, tenho 13 anos, não sou especialista em nada por enquanto, que eu só tenho 13 anos, ainda tô na escola, mas logo, Você é logo. especialista em Pokémon, vai. Especialista em Pokémon, em videogames principalmente, e também algo me diz que você é um grande palestrante. Também acho. A modéstia chega. Mas eu acho que não é que vai ser. Já Hum, tá sendo, porque se você for parar para olhar, o tamanho dos congressos que você está participando, a maioria das pessoas com desenvolvimento típico nunca vão ter essa experiência na vida, a quase totalidade, e nunca vão ter essa repetição dessa experiência. E assim, quando você é convidado novamente, É sinal se que o quê? tivesse dado merda, não chamava de novo, Né? fato. não é? Então, eu não sei se esse você precisa projetar para o futuro. Você já está sendo, cara. Uhum. Já está sendo chamado um monte de vezes e está dando E certo e esse é as o pessoas maior estão evento que buscando de você vai novo. lá, né, Gabs? É. Exatamente, e tanto que eu já tô fazendo uma turnê internacional, nacional. Uhum. Uma vi- Internacional e nacional. É que a turnê é tão grande que parece internacional, é isso? Internacionalmente nacional. É. Agora, a gente estava conversando aqui do que a gente ia conversar um pouquinho e, né? Aí, uma pergunta, talvez a Carla vai saber responder essa, e talvez você já saiba também, mas assim, o diagnóstico inicialmente, hoje, se eu fosse olhar a classificação de nível 3, 2 e 1, quando teve o diagnóstico seu, Gabriel, qual que era a classificação na época? A classificação era diferente, Uhum. mas se eu olhasse os critérios de hoje, seria o quê? Seria nível 2, claramente. Nível 2. Porque o Gabriel tinha um atraso de fala gigantesco, Sim. ele tinha nenhum interesse em outras Uhum. pessoas, Uhum. ele tinha muitas estereotipias, Uhum. ele era aquele autista clássico. Uhum. E a gente gosta muito de contar a história do Gabriel, Thiago, porque nós não somos pais de primeira viagem, Uhum. nós não somos pessoas alienadas, mas a Uhum. gente não tinha a menor ideia que o Uhum. Gabriel era tão diferente das outras crianças. Sim. E ainda mais, a gente não tinha a menor ideia de que essas diferenças eram claramente o autismo, Hum. que estava lá, Uhum. mas que a gente não conhecia. Sim. Por isso que eu luto todos os dias para falar mais ainda sobre autismo. Para mim é Sim. muito mais importante falar sobre autismo do que sobre os Sim. direitos da pessoa Sim. autista, Sim. porque se a gente não conhece, a gente nunca vai conseguir reconhecer. É. E por conta, principalmente desse atraso gigantesco de fala, Sim. com 3 anos ele não falava nem 10 palavras que a gente É. conseguisse entender. É. E então ele estava no nível 2 de suporte. Uhum. E hoje tem um suporte, né? Tem Exato. fluência verbal, tem autonomia para, na Uma maior parte dos retórica, ambientes, enfim. É, mas o autismo continua, agora, assim, né? Isso é importante a sim, gente aí entender. eu vejo isso dentro de casa, os meus meninos também. Meu mais velho era nível 3 de suporte, continua agora ainda nível de suporte, mas continua ali, a gente continua trabalhando, e enfim. E é uma coisa, para a vida, Exato. que tem suas forças, suas dificuldades, mas que, enfim, é para a vida. É pra vida. E aí, algumas perguntas que eu queria fazer. Uma vez eu perguntei isso para um cara num workshop que eu estava dando, que foi super engraçado. Eu estava fazendo uma rotina sensório-social, aí eu fazia sincronia de movimentos assim com som para mostrar para os participantes. E aí, quando deu o intervalo, o cara chegou para mim e falou assim: Nossa, cara, é isso. Você entendeu? A sincronia do som com o movimento. Eu olhei assim. Aí o cara falou assim: Não, é porque eu tenho um diagnóstico de autismo, eu trabalho aqui na parte audiovisual, e eu fiquei muito pegado com essa coisa aí. E aí eu fui, coloquei para ele a pergunta sobre o que que ele sentia, e eu quero repetir essa pergunta para você, porque eu sei que ia ter uma coisa muito individualizada também, mas você tinha muitas estereotipias. O que que você sentia quando você fazia as estereotipias? Você consegue se lembrar disso? O que que você sentia e o que que fazia você querer Por que fazer as que você estereotipias? fazia Por que que você fazia estereotipia? estereotipia?
Pô, essa é uma pergunta muito difícil, É pra falar a muito verdade. difícil. Mas, tipo, é... Pensa o que você faz ainda hoje. O Então, tapete. Por que que você faz assim? primeiro explica o que é o O tapete, né? Gabriel, quando era pequenininho, ele fazia Aham, muito, muito em qualquer lugar. Hoje em sim. dia, é uma estereotipia que ele ainda carrega e Uhum, que faz muito bem a ele. Ele deita no chão, sim. como, sabe aqueles tapetes de urso que tem Sim, aquele sim, sim. cabeção assim? Ele Sim, deita sim. e Aham, fica ali, é uma questão meio sensorial, aham, essa aham, sensação que a gente tem. aham. E hoje em dia ele sabe que dá para fazer isso no quarto dele, Sim, em um local limpo e tudo, sim, mas ele sim. fazia muito isso. Por Aham. que que você fazia isso? O que você sente? Poxa, eu não sei que resposta que eu posso dar, Uhum, mas quando eu faço isso é tipo uma sensação meio relaxante, que tipo, eu tô relaxado deitado uhum. deitado no chão. Ti- Prazeroso. Exatamente. Tipo quando você tá num parque e deita na Sim. grama pra ver Aham, o céu. É prazeroso. aham, Pra mim aham. também é prazeroso Dá quando eu um deito. alívio. Sim. Dá um ah. É tipo dar uma relaxada. Dou uma relaxada Sabe na qual a mesa. descrição que o cara deu pra mim? Na Hum, resposta dessa pergunta que eu fiz pra ele, ele falou assim: eu achei a analogia dele maravilhosa. Ele falou assim: Tiago, sabe quando você pega uma banheira de água muito quente e você entra, aquele conforto, aquele. É aquele. Ah! É isso que eu sinto. perfeito. É uma boa analogia. É perfeita a analogia. E aí eu perguntei pra ele assim, ó, e quando eu interrompo essa estereotipia no meio, o que que você sente? Aí ele usou a mesma analogia pra falar assim, ó, é como se tivesse frio do lado de fora e você me tirasse pelado, sentindo frio lá de fora. Quase dói, de tanto que incomoda ter que me tirar ali no meio daquele reconforto. Também é uma coisa que se aplica pra você ou não? Pra você tá mais fácil de manejar essa saída da Pra mim estereotipia. tá mais fácil, Uhum, eu conseguir parar essa estereotipia. uhum, Mas se uhum, depender de mim, né, quando eu era pequeno, uhum. eu podia ficar lá por muito tempo. Uhum, uhum. E você tem memória das terapias? Você lembra? Muito pouca, mas eu acho que eu tenho uma ou duas. Aham, aham. Isso é natural porque a idade, você era muito novo. Isso. 30 aninhos. Geralmente a gente não lembra tantas coisas antes dos 7 anos de idade. É, e aí o período mais crítico de terapia você ainda era muito novo, né? Do que você lembra da terapia? Assim, do que vem na sua cabeça quando a gente fala das terapias? Poxa, quando fala de terapia em si, Uhum, eu penso em muita coisa de hoje em dia, mas de quando eu era bem pequeno, uhum, o máximo que eu me lembro que uhum, a Vânia, que ela trabalhava, Que é a fono. a minha fono, que uhum, ela trabalhava para eu aprender a falar, essas coisas, eu lembro que a uhum, gente ficava toda hora, pá, 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 fazendo barulho com a boca, uhum, aí a gente uhum. tremia a língua na boca mesmo, eu achava engraçado. Você achava engraçado, você gostava Uhum. de ir. Você Olha sabia só, por que que você estava fazendo aquilo? Menor ideia, mas era engraçado, então beleza. era divertido. Olha. Agora, vamos juntar com o que a gente estava falando um pouquinho antes de abrir o podcast. Se a gente voltar para ele, perguntar de coisas que a gente, família, fazia em casa para ajudar no desenvolvimento, você se lembra de atividades que a gente fazia Eu quando você era lembro de uma. pequenininho? Eu lembro de uma que é impossível de esquecer. O jogo das 6 bolas. Jogo das 6 bolas? Como que é jogo das 6 bolas? Por que que eu tô Capaz que a falando sua mãe sobre não lembra e isso, você né? lembra. Não, ele ama isso, ele Eu conta amo. Aham. sempre. Mas por que que eu tô falando isso? A relação que as crianças É, têm com seus pais é um afetiva, vínculo muito afetivo próximo, muito muito grande. Você é um forte. cientista, você sabe É. muito bem disso. Uhum, Quando a gente aprende com quem a gente gosta, com quem a uhum. gente ama, o aprendizado tem É, muito mais substância. muito mais As sólido, conexões é. são muito mais firmes. Uhum, Então, a memória de terapias deles são muito mais frágeis do que as memórias de atividades que ajudavam no desenvolvimento dele em casa. Conta que o papai brincava com você para ajudar no seu contato visual. O Gabriel não estabelecia contato visual uhum, com ninguém Ah, que não eu fosse lembro eu, dessa só comigo que brincadeira. ele estabelecia uhum, contato visual. uhum. E aí o Zé começou a trabalhar com ele para ajudar ele a fazer contato E como é visual. que era? E ele tinha uns 3 aninhos, essa é a Sim, memória dessa nossa. Eu idade. não sei se é exatamente essa brincadeira. Ah, deixa ele falar qual que ele lembra. Sim, sim. Essa, Essa Mas quer era. fala, lembrar? é essa que você tinha lembrado já? Aham. Ah, tá. Porque eu ia falar, traz o que vem na cabeça, É, porque aí realmente está sem trazendo o que é roteiro, né? mais forte. É. Exatamente. Aham. É,
É o seguinte, no nosso apartamento antigo tinha um parquinho, Aham. que tinha caixa de areia, que tinha brinquedo de escalar, mas tinha aquele balanço, Sim, certo? sim. Aí nesse balanço eu amava ele, Uhum, amava. E eu pedia pro meu pai balançar, uhum, mas o meu pai, ele só balançava se eu olhasse pra ele. Aí se eu parasse de olhar, ele parava. uhum. Aí eu pedia pra balançar, balança, papai. Então olha pra mim que eu balanço. Aí eu olhava, ele balançava mais. Olha só. Hum, É muito legal. é. E você vê, e olha só que interessante, isso é uma coisa que eu acho muito importante da gente trazer. Eu vejo muitas pessoas colocarem o seguinte: por que que você trabalha contato visual? É aversivo. Você não deveria fazer. Cara, ele se tivesse prazer no contato visual, ele estaria mantendo contato visual o tempo inteiro. Exato. Então, Sim. obviamente que na época era, de certa forma, aversivo. A memória que ele tem não é de que era aversivo, é de Não. que, como foi feito num contexto agradável e prazeroso, a memória que ele tem é afetiva e prazerosa. Agora, por que que precisa tanto do contato visual? Se eu não olho, eu não vejo a sua expressão facial. Se eu não vejo a sua expressão facial, como é que eu vou interpretar o contexto do que você está dizendo? Como é que eu vou saber se você está mentindo, se você não está mentindo, se você está interessado, se você não está interessado? Como é que eu vou saber se você está entendendo o que eu estou falando, o que eu não estou Muito falando? importante. E aí, gente, eu vejo o pessoal com uma coisa meio xiita, maluca, de que é aversivo, você não tem que trabalhar. Gente, eu estar aqui sentado, eu gosto de estar aqui? Gosto. Mas se eu pudesse escolher, eu estava em casa assistindo Netflix sentado e deitado. Eu Eu te estou aqui entendo por um propósito, completamente. não é? É isso. Eu estou aqui por um propósito. É maior do que a minha vontade de assistir Netflix no sofá. Agora, a mesma coisa. O contato visual, nesse caso, é um propósito de desenvolvimento que vai trazer tantos ganhos no futuro e que, se eu fizer de uma forma agradável como você vivenciou, não é o que ele vai lembrar, inclusive. E o cérebro Agora, o dele jogo das seis entende que bolas. quando ele olha para você, Uhum, ele ganha, né? Então isso é Jesus. muito legal. Agora eu fiquei curioso, esse jogo das seis bolas aí. Vamos lá. Vou imaginar o seguinte, Hum, todo dia, uhum, todo dia, a minha mãe, ela tinha os 6 potes de bolinha de futebol. Pode ser um uhum, pote qualquer, de preferência que não seja transparente. uhum, uhum, Que aí você pega 6 coisas que são bem diferentes entre elas na sua casa, como por exemplo, uhum, alguma coisa macia, como um travesseiro, um algodão, uhum, algo com um gosto azedo, como limão, uhum, algo um pouco pegajoso, como slime, algo um uhum. pouco fedido, como as minhas meias. Antigamente, hoje não. Tô É, brincando. hoje é a minha do meu pai. Ah, É. E quando eu abria esses potes, que a minha mãe trazia, os potes pra mim numa bandeja, eu abria cada pote, é como se fosse 6 presentinhos pra mim. ah, E é por isso que eu gosto tanto. O que a gente olha, trabalhava, Thiago? A gente é trabalhava habituação. texturas Uhum. diferentes. Então, num dia eu trabalhava com texturas. Então, eu trazia tecidos de texturas diferentes, Sim, lixa de sim, unha, uma pedra, uma sim, melequinha. Outro dia eu trabalhava com aromas diferentes. sim, Outro dia com sabores diferentes. sim, Outro dia com temperaturas diferentes. sim, Porque o Gabriel tinha muita resistência a coisas sim. estranhas. E eu ficava Aham. pensando, eu, não, eu depois fui estudar, fazer especialização em intervenção precoce no autismo e tudo mais, mas na época, eu só entendia a Tá lógica. fazendo exposição, E eu habituação pensava, ou sistemática. eu vou prender ele em casa no resto da vida, ele nunca mais vai sair de casa porque aqui eu É, tenho controle, é, ou ele vai ter que descobrir que é. pode ser ruim, mas tudo bem, ele vai conseguir. Uhum. Então, essa era uma forma de expor ele a coisas que não eram tão agradáveis, sempre Sim, brincando muito, muito. é, E no fim das contas, de tudo que a gente fez, isso é o que ele mais fala, que era sim. muito E, divertido. e olha só que interessante. De novo, a gente tem a mesma coisa. Ah, mas por que que você vai expor ele a coisas que são desagradáveis? Ô, meu amor, eu abraço a pessoa aqui. Às vezes o perfume que eu abracei, eu não gosto do perfume dela. Só que eu tenho que tolerar, porque socialmente eu vou ter que dar uma, fingir que eu nem percebi aquele perfume. Uhum. Entende? Às vezes eu tô no elevador, o cara solta um pum, eu tenho que fingir demência, para não ser grosseiro socialmente, entende? Então, assim, parece absurdo, mas essa habituação a estímulos sensoriais desagradáveis vai acontecer o resto da vida. Só que você pareou com coisas tão legais que a memória que ele tem hoje é
de que era muito É legal. uma brincadeira. E ele estava sendo exposto a coisas desagradáveis, porque senão você não estaria fazendo essa exposição. Você não fez exposição a, sei lá, chocolate que talvez ele amasse. Uhum. Você fez só coisas que para ele naquele momento eram desagradáveis. E a memória não é É desagradável. muito legal isso. Pô, embalar bonitinho, né? Exato. É entregar de um jeito que ele vai gostar e que aquilo vai ser tão prazeroso que o aversivo deixa de ter importância. Porque brincar de abrir, saber o que que tem, a surpresa do que é, minha mãe junto comigo, ter atenção, brincar, fazer coisa teatral, entrar, pá! E veja, a gente tá falando aqui de uma idade que eu tenho praticamente zero memória. Só que foi tão forte que Exato. tá lá. Você sabe que o Gabriel Interessante, cara. descobriu que ele faz terapia, ele tinha uns 10 anos Onde já já. tá. É, porque ele achava que elas entravam na terapia só para brincar com ele, porque ele era muito legal. Sim, As sim. coisas aconteciam de uma forma tão bacana que ele nem sabia que ele Que ele estava tava sendo fazendo terapia. trabalhado. Uhum, Isso é um uhum. desafio para os É um profissionais, desafio. mas quando você consegue chegar num ponto desse, você É. pode conquistar muita coisa com o Sim, paciente, né? sim. Isso é incrível. É. Pô, legal, cara. Muito bom conversar com você. A gente só tem minutos. Eu Ah, tinha mais 72.000 perguntas, mas a Outro gente dia a vai ter gente outras conversa de oportunidades, novo. Uhum. né? A gente vai ter outras oportunidades. Mas parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu desenvolvimento, parabéns pela luta de vocês todos como família também e por ir continuando e servindo, sim. Nem sempre vai ser fácil. A gente Não. não vai servir de modelo para a galera o tempo inteiro, mas para as famílias olharem e ter um alvo de tipo assim, pô, eu também quero meu filho sendo capaz de conversar, de se expressar, de falar as coisas que ele Uma sente, de falar, esperança, né? pô, então assim, né? é- 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 a última coisinha, já vou desligar. Esses dias atrás, eu estava discutindo, fiz um vídeo sobre estereotipia, Uhum. e aí uma menina escreveu: Eu tenho autismo e eu não concordo com a sua abordagem, e eu acho um absurdo que você não simplesmente deixe que ele faça estereotipia à vontade o tempo todo. Aí eu escrevi: Olha, eu faço redirecionamento alternando com a estereotipia para que ele tenha janelas de aprendizado, porque dependendo da criança, ela tem tanta busca, tanta busca, tanta busca, que ela passa o dia inteiro naquilo, ela não aprende, que Exato. vai afetar o futuro. Uhum. Agora, eu vou te falar uma coisa, eu fico felicíssimo que você, com autismo, seja capaz de escrever aqui na minha página, se posicionar, falar sua opinião, se colocar e criticar o meu trabalho. Porque tudo que eu quero para mim um dia é que o meu filho seja capaz de Consiga fazer a mesma fazer. coisa. Perfeito. Então, em nome daqueles que hoje ainda não têm essa condição, até mesmo porque passam o dia inteiro neste processo unicamente da estereotipia, para que eles possam ter uma oportunidade também de aprendizado alternado com as estereotipias, é que eu tô aqui Eu trabalho. brigando. Mas eu fico muito feliz que você tem essa capacidade, eu espero que meu filho também tenha. Então, essa coisa de ter um alvo ajuda muito. Muito legal. Gente, muito obrigado. Boa palestra. muito obrigada. Sucesso em tudo que vocês forem fazer. Valeu. Obrigado. Tem palma aqui nos bastidores.